Papo Mineiro, mais um episódio de saber e conhecer mais uma pessoa que é atuante no turismo, na alimentação fora do lar, que é o Paulo Somuti Júnior, é o presidente executivo da Brasel Nacional, e nós vamos então com ele dar início, né? Já que na próxima segunda-feira é o dia da gastronomia mineira. Então, nós vamos começar com o Paulo Somuti, para ele contar um pouco dessa trajetória dele e da Brasel, que se em algum momento eles se encontram e seguem juntas. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo aceite do convite. Oi, Hernani, é muito bom estar aqui com você, ele é um amigo de tantos carnavais, né? Vamos dizer assim, já conhecemos já há mais de 20 anos, né? E sou aí admirador do seu trabalho e da sua pessoa. Então, fico muito alegre de poder estar aqui batendo esse papo contigo. Muito obrigado, viu? Então, hoje nós vamos conhecer sua história e fique à vontade para iniciar a sua fala. Bom, essa história, quando vai chegando aos 60, como eu já cheguei, né? 60, ela fica meio longa, viu? Tem que tomar cuidado ela não ficar chata. Mas no meu caso, não. Eu, né, sou de Belo Horizonte mesmo, família do interior de Minas, meu pai de São João, del Rei, e minha mãe de São Flotone. Então, assim, bem mineirão, viajo esse Brasil inteiro, algumas vezes para fora, mas sempre voltando para a nossa BH, de onde eu tenho muito carinho, queridos amigos, né? E construí minha vida. Minha infância foi aí, dentro do Minas Tênis Clube. Ontem, por coincidência, eu fazia uma pesquisa de atendimento lá, uma pesquisa de qualidade promovida pelo Minas, e eu fiquei até em algum momento meio até fazendo, será que eu estou fazendo esse troço bem feito? Eu só dava ótimo, excelente, bom. Eu admiro demais o Minas, a gestão, acho que o clube onde eu me formei, onde fui nadador, fiz grandes amigos, inclusive um deles medalhista olímpico, meu querido amigo Marquinhos Mattioli, que inclusive meu sócio hoje. Então, lá fiz enormes amigos com os quais convivo até hoje e aprendi muito, né? O esporte ajuda muito, a disciplina. O Minas é uma referência em governança, acho que também, para você ter uma ideia, Nani, eu me inspirei, na época que a gente estava discutindo o estatuto que viria reger a Brasel Nacional, não sei se foi por volta dos anos 2000, eu levei o exemplo do Minas Tênis Clube de estatuto para ser apreciado pelo Conselho da Brasel, porque o Minas tinha uma performance de excelência, a meu ver, e uma estabilidade política muito importante, né, para uma organização como a da Brasel, né, não governamental, associativista, onde tem uma hierarquia muito fluida, então todo mundo é dono. Então, peguei aquele exemplo e foi uma discussão muito proveitosa. Então, tenho muito orgulho aí de ter sido um nadador mineiro-tenista, de continuar, eu sou ainda mineiro-tenista, faço lá minha musculação com muito sofrimento. Viu? Eu, embora tenha sido atleta e cheguei a ser terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, eu te confesso que não é meu forte o tal do esporte, não, viu? Uma preguiça para sair para fazer academia. Não Gosto tem da dúvida. caminhada. Também. Eu gosto de caminhada. Gosto. Bom, e aí foi essa atleta, fui para o colégio, eu fiz meus primeiros anos na Isabela Hendricks, um colégio também que eu admiro bastante. Na época tinha um pouquinho de fama de papai pagou, mamãe, como é que é? Papai pagou, menino passou, mas não é verdade. Lá Não, me formei muito bem, e vários colegas meus se formaram muito bem lá e acabaram sendo destaques aí. E a gente foi para o Santo Antônio, que já é um colégio mais puxado, do ponto de vista das opiniões externas, e tive a oportunidade de nunca tomar uma recuperação lá. Então, você vê que o Isabela não era tão ruim assim. Na verdade, era um grande colégio. Eu acho que eu fiquei sabendo recentemente com a pandemia que parece que fechou, né, as instalações do Isabela, alguma coisa vai continuar, uma tristeza, porque é um colégio muito importante para a cidade.
Então, a pandemia trouxe muitas perdas, né? Muitas perdas, e Bastante. nós vamos ter que buscar resgatar algumas delas. E fomos nessa caminhada, né? De Santo Antônio, fui virar engenheiro mecânico pela UFMG, paralelamente fiz um curso de economia. Com 23 anos eu caí de uma obra lá na Academia Mattioli, fiquei 9,30 m de altura, fiquei 8 meses na cama, quase não volto a andar. E de lá, dessa cama, eu, no final do ano, passei no concurso nacional da Vale do Rio Doce, fui morar no Rio. Fui ser engenheiro da Vale, foi uma experiência muito bacana. Eu sou, como boa parte dos mineiros, apaixonado pelo Rio. Acho que o Rio... Eu estou até aqui hoje, né? Você está vendo aí no fundo aí da minha sala, aqui eu tenho um desenhozinho do Cristo Redentor, depois os Arcos da Lapa. Aqui para cá nós temos o como é que chama, o Pão de Açúcar, e tem Pão a de Açúcar. porta do outro lado do Niterói. Então, gosto muito do Rio. Eu estou com meus 2 filhos morando aqui, Hernani. A Pô, que Marina legal. casou, está morando no Flamengo, e o Rodrigo trabalha na Lelo, uma empresa de grupo aí do Bradesco, também está trabalhando aqui. Então, eu acabei montando um apartamento assim, aqui, estou fazendo essa ponte rodoviária, porque eu venho quase sempre de carro, porque eu tenho que trazer a netinha, que é a cachorrinha. Chama Duda. Então, eu e Raquel temos vindo muito aqui com esse negócio de home office, eu viajo muito, né? Então, sair daqui ou sair de Belo Horizonte é mais ou menos a mesma coisa. Então, passei 4 anos aqui no Rio, na Vale do Rio Doce, depois recebi um convite para trabalhar na Líder Táxi Aéreo, aviação executiva aí de Belo Horizonte, né, com o comandante Zé Afonso. Na época, a indicação foi até feita pelo Eduardo Vaz, que é o atual presidente da Líder, meu amigo, um colega de sala, na mecânica, um cara genial. E tive a oportunidade de começar trabalhando com o Paulo Assunção também, que é uma pessoa muito querida, muito competente, muito conhecida. Acho que o Paulo está hoje até na publicidade aí em Belo Horizonte. Isso mesmo. Muito competente. Competente, querido, amigo, leal. Então, e aprendi muito com ele, né? Lá, eu chegava na sala dele de vez em quando, eu acho isso. Eu disse, não, peraí, você tem que saber, aqui quem tiver que achar alguém sou eu. Então, volta lá e aprendi muito com ele, com o comandante, foi uma escola importante. Eu esqueci, pulei um pedaço aí. Antes de chegar na Lida, eu trabalhei na Vale do Rio Doce. Trabalhei na Vale do Rio Doce por 4 anos, inclusive com exportação de minério de ferro, eu ficava nesse departamento. Comecei meu mercado, que eu comecei trabalhando, foi o europeu, depois fui para o mercado japonês, e depois é que eu fui para líder, pulei um pedaço aí. Tive a oportunidade de fazer um mestrado do Rio de Janeiro, na COPEAD, de administração, mas no fim o meu destino caminhava mesmo era para a área de botecos, viu? A líder viveu uma crise grande pós-governo Collor, né? Teve aquela jatofobia, que andava de jato associada à corrupção, a coisa da malversação. A líder passou por uma crise grande e nessa movimentação aí saiu de 900 funcionários para 400 em 3 meses, e eu fui um dos que saí. Eu era o diretor mais jovem, saí diretor, né? Eu cheguei a ser diretor lá na Líder de táxi aéreo. E aí o meu irmão já éramos sócios no Salsalito, ali na Savassi, é um barzinho de esquina onde hoje está o Jama, e acabou que eu fui mexer nesse ramo com ele. Aí a gente se conheceu, né? E fizemos uma boa bagunça na cidade, né? Teve Bastante. uma época que praticamente a grande maioria das casas... Belo Horizonte era bem mais simples, menor, e a gente fez as primeiras casas sofisticadas aí. Na verdade, a primeira de todas foi o Jajá que fez lá, né? Com o Lapogê, que é uma casa maravilhosa. E já, quando a gente começou ali, já tinha um pouquinho do finalzinho lá do... Trabalhando em Confidentes, como é que chama? Do Maurício e do... Casa também muito boa. Daqui a pouquinho eu lembro. Uma boate muito bacana. Excelente. Mas Tom você tinha... Marrom.
Toma Roma. Toma Roma. Você tinha pouco investimento em bares, em casas, e a gente fez bastante coisa. Fizemos o Albar, Marguerita, Americana, o próprio Salsalito, o Algril no Ponteio, o restaurante do Minas 2, Manhattan, Colômbia, que hoje está ali em frente em Lourdes, ali em frente ao Tio Zé, né? Nós que abrimos lá com casa com chopp na mesa, o Americano, não sei se já falei, e aí foram tantos, né? Paternon, Coliseu do Chopp, Coliseu do Esporte, Manhattan. Manhattan, quando a gente foi inaugurar, você certamente lembra disso, não sei se nós fizemos uma maquete enorme de Nova York de cabeça para baixo, meia hora antes da inauguração ela caiu, né? Então foi aquele sufoco. O Marcelo, meu irmão, que é meu sócio, até desmaiou, porque era muito estresse inaugurar uma casa. E na época do saudoso Eduardo Cury, né, a imprensa, aquela época era muito bacana, né? Nós tínhamos a vida social em Belo Horizonte, ela tinha alguma coisa diferente do que tem hoje, né? As pessoas se conheciam mais, você ia para uma casa noturna, você se arrumava, embelezava, era uma coisa assim, muito charmosa. Então, as nossas casas eram muito conhecidas, muito badaladas, as festas de inauguração então muito disputadas. Você imagina todo mundo para chegar lá e nós com o teto despencado. Mas Deus protege, né? Foi com a casa vazia meia hora antes de abrir. Você imagina se tivesse gente. Ela Não, graças a pesava, Deus, velho. pesava 500 quilos essa marrete, ia ser um estrago danado. A gente empreendeu de toda a ordem aí em Belo Horizonte. Vivemos uma crise brutal no primeiro para o segundo mandato do Fernando Henrique. Aquele momento, pra vocês terem uma ideia, a Brasil tinha 90 e poucos associados em Belo Horizonte, após esse momento aí caiu para 27, uma quebradeira geral. Nós não chegamos a falir, mas nós quebramos. Então nós tínhamos, a Selic saiu, né, a taxa de juros saiu de um dia para o outro, de 18% para 45%, que travou a economia, aumentou o custo do dinheiro loucamente. Todo mundo viveu momentos muito difíceis. Aí a gente perdeu muita coisa boa, né? Por exemplo, o nosso lá do Benjamin, lá, que eu adorava aí, o Mister Beef e outras tantas casas. Uma crise, antes dessa da pandemia, a mais brava que o país viveu, né? Travou muito. E aí a gente começou a sofrer e pagar os pecados, né? Por muitos anos aí, né? Tínhamos 20 500 anos, funcionários. 20 anos pagando pecado. Exatamente, nós tínhamos 500 funcionários na época, isso virou um monte de trabalhista, a legislação trabalhista de hoje, que está um pouco melhor, bem melhor, né? Com a reforma. Naquela época, não, qualquer um que ia na justiça ganhava o que queria. Pra ter uma ideia, nós tínhamos um funcionário que ganhava R$ 1.000 no Salsalito. Na verdade, essa foi uma herança do Ângela Buffet, que a gente comprou lá. Ela ganhou quase US$ 1 milhão na justiça. Uma pessoa ganhava e ganhou em segunda instância. Naquela época, a inflação muito alta, os cálculos eram mal feitos e você, advogado bobeado, você acabava condenado nisso. Então, essa aí nós tivemos que correr na casa dela, uma pessoa muito simples, morava numa favela. Meu irmão foi lá e ofereceu para ela US$ 10.000 de acordo, que seria hoje uns R$ 50 mil. A mulher, nossa, que dinheirão aí, ela aceitou. E, na verdade, ela tinha ganho 1 milhão quase de dólares. E aí o advogado recorreu, mas o juiz não. A sentença era absurda e ela concordou com o valor que recebeu. Ainda assim, era muito dinheiro. A pessoa ganhava R$ 1.000, ganhou 50. Então, nós vivemos esse mundo aí de inferno que era e ainda é empreender, né, com a nossa legislação trabalhista. Tem melhorado, né, o deputado à época, Rogério Marinho, hoje ministro, muito amigo nosso, fez um belíssimo trabalho na reforma. Então, isso foi facilitando o empreender. Mas, aos poucos, na virada aí dos anos 2000, um pouquinho, nós tivemos uma confusão grande ali na Brasel. Trabalhar, Antônio Augusto criou confusão lá, né? Antônio Augusto, lá do Chalezinho, nosso amigo, arrumou uma confusão com o Edmundinho, também querido amigo, e houve um racha grande
E nessa época tinha acabado até me distanciado da Brasil, eu já estava 6 meses fora. E eles nos convidaram, disse, olha, seria um consenso aqui para acalmar os ânimos e tudo. Eu tinha uma relação muito boa com o Edmundinho, com o Berrar, com o Antônio Augusto, com todos eles, e aí resolveram me chamar lá para ser uma solução de consenso. E nessa caminhada, o Roberto Noronha foi meu vice-presidente, na época, querido amigo, um grande guerreiro aí também de setor, e a gente começou uma construção de uma que a gente chama de uma Brasil mais profissionalizada. A Brasil sempre foi um grupo de amigos muito coeso, muito bacana, mas muito elitizada, né? Pouquíssimos estabelecimentos, você lembra disso, né? E aí, nessa caminhada, 2 anos depois, eu me candidatei também numa situação meio de briga interna lá. Eu candidatei brincando para ser presidente da Brasil Nacional, muito mais para fazer um contraponto. E ganhou. Rapaz, foi isso mesmo. Pior foi isso mesmo. Nós chegamos em setembro lá em Recife, e a gente vinha 2 anos discutindo o estatuto, remodelando, preparando a instituição para ser uma governança de primeira linha, com referência internacional, contratando um consultor. E lá em setembro, o pessoal, antes da eleição, a eleição seria só em outubro, em agosto, quer dizer, o pessoal pensou, olha, não é isso, nem chapa nem nada, e... Alô? Paulinho, alguma coisa mexeu no seu microfone aí. Eu bobeei aqui, deixei entrar uma ligação, ela tem um repórter da Veja aqui. Desculpa. E aí eu, candidato, e está em aqui, eu ainda não para ele. Desculpa aí, mas é que eu não consegui entrar pelo iPad, acabei entrando pelo celular e... Sim, sem problema. Estou meio ruim para fazer tranquilo. Essas coisas, travar uma coisa. Tranquilo. Tem um jeito. E aí eu virei presidente. Em outubro eu fui eleito. Eu, na verdade, estava pensando, era já em... Sou o único presidente da Brasil Minas, fez um mandato só. Eu falei que só ia fazer um. E já estava meio que encerrando minha contribuição na Brasil. Fui virar candidato na época de oposição e fui eleito. E aí fiz 2 mandatos na Brasil, de presidente do conselho, e a Brasil era muito pequenininha na época, não tinha nenhum único executivo, não tinha escritório nacional, não tinha nada. O escritório foi no escritório da minha empresa. Como nessa caminhada, quando terminou o meu mandato de presidente do conselho de administração, o pessoal disse, mas você tem que ficar, porque se não tem jeito, porque tá... Não... E aí acabaram me convidando para ser presidente executivo da Brasil, onde estou até hoje, viu? Porque... Tem quantos anos você está como presidente executivo? Rapaz, eu fiz... Mais de 15, né? Não, eu fiz até 2008 para cá, da 13, né? Dá 13 anos, 13. Mas acho que isso foi muito importante. Mas foi muito importante, né, Paulinho, para a entidade, né? Para você também, para você poder fazer sua gestão, e acho que foi muito importante para a entidade, porque a Brasil hoje é uma entidade fortalecida a nível nacional, né? Sim, a gente cresceu muito, né? Você tem uma ideia, quando eu assumi a Brasil Nacional, como eu disse, não tinha um único funcionário e ainda tinha umas dívidazinhas. Hoje nós temos mais de 150 executivos espalhados pelo Brasil inteiro, temos 60 escritórios entre todas as capitais, mais 20 e tantas, ou quase 30 regionais. É uma organização que ficou robusta, né, comparado com... Não é fácil você fazer uma organização de terceiro setor, né? Elas trabalham com muita restrição financeira, muita dificuldade de governança, um país muito grande, mas a gente construiu isso aí juntos, né? O Brasil hoje tem assento nos principais fóruns do governo federal, nas capitais todas que estamos, nos estados. Um grupo só da Nacional hoje são 35 pessoas trabalhando, e temos de tudo na Brasil, de engenheiro, jornalista, tudo. Então, um grupo muito diverso, até psicólogo. Então, nós buscamos muito essa diversidade, é verdade.
Nós Isso é buscamos, porque o importante. dono de botequim é isso, a nossa vida é isso, né, Hernani? A gente trabalha de portas abertas para a rua, é o setor que mais emprega no Brasil, uma importância socioeconômica brutal. As pessoas entram lá, principalmente para o jovem, nós somos o maior gerador de primeiro emprego. Ele entra lá, muitas vezes não sabe nem lavar a mão direito, começa a ser treinado, disciplina, aprende a sorrir, atender o cliente, convive com pessoas de uma formação socioeconômica mais elevada e daí tem boas referências de comportamento, começa a estudar, você vai treinando e você vai formando um jovem mais preparado, inclusive para outros setores, né? Uma porta de entrada importante para outros setores, outra atividade. E esse setor também se organizou, estruturou muito no Brasil, né? Hoje nós temos uma gastronomia de altíssimo nível, ela sempre foi boa em sabor, mas faltava técnica, faltava padrão, faltava atendimento. Então, houve um grande esforço e faltava valorizar também a nossa gastronomia. Nesses idos aí que eu estou falando, quando eu fui eleito, você ia em todos os restaurantes bons do Brasil, as pessoas só serviam comidas estrangeiras, era ou com nome estrangeiro, estrogonofe, chateaubriand, o poivre, né? E a gente escondia muito a nossa gastronomia. Daí que a gente criou o Brasil Sabor, em parceria com o Ministério do Turismo, que é o Movimento Brasil Sabor, né? Que era de valorização e promoção da gastronomia brasileira. Hoje é o contrário, você vai em tudo quanto é lugar, todo mundo valoriza a história, a comida de raiz. Então, a gente também foi muito exitoso aí em trabalhar neste movimento, junto com muitos, né? A Brasil deu início a isso de uma maneira mais estruturada com o Ministério do Turismo, na época da gestão do ministro Alfredo Maresias, inclusive uma gestão espetacular, que a gente sente saudades desde sempre. Acho que foi a E gestão do Ministério do Turismo, a gestão do turismo, né? Foi foi, gerou, verdadeiramente, né? gerou um legado de longo prazo. Infelizmente, a gente não tem conseguido estruturar políticas públicas. O Ministério acabou virando uma coisa muito de emendas, de atender emendas pontuais de parlamentares, e a questão da política pública foi se perdendo aos poucos. Mas houve uma forte contribuição, tanto na gestão dele, mas em outras também, né, que ajudaram que a gastronomia brasileira tomasse o seu lugar. Porque quando eu entrei, quando eu estive presidente do Conselho da Brasil em 2000, final de 3 que eu fui eleito, era governo Lula e início de 2004, você ia em qualquer evento, só se falava de turismo como sendo aviação, agente de viagem e hotelaria. Nem mencionavam o setor de alimentação fora do lar. Eu, inclusive, na época, o presidente da Embratur era o Sanovic, Setuato Sanovic, querido amigo, está hoje lá na BEAR, na aviação regional, né, da aviação, quer dizer, das empresas de aviação do Brasil. E eu brincava com ele, o dia que você lembrar que bares e restaurantes tiver no turismo, eu vou bater palma no meio do seu discurso. Ele ria, eu, não, não. E quando o Valfrido contratou os estudos com o governo, foi uma coisa que chocou todo mundo, porque 53% dos empregos no turismo é no setor da gastronomia e 32% do PIB é com a gente. Somos os maiores contribuição para o PIB do turismo e, à época, sequer eram citados. Então, a gente foi buscando conhecer esses números, conhecer a nós mesmos, né? Porque o setor também era muito articulado, não conhecia seus números, e fomos organizando isso de uma maneira sistemática. E hoje, para você ter ideia, nós temos na Brasil o que a gente chama de data lab. Nós temos todos os dados oficiais, CAGE, de geração de cada empresa que abre online, a todo momento lá no nosso painel. Então, sabemos quantas mulheres contratamos, quantos negros, inclusive nós somos um setor feminino, majoritariamente a mão de obra do setor é de mulheres, que é uma coisa muito importante para essa causa da desigualdade, do acesso da mulher ao mercado de trabalho. Somos um setor também majoritariamente pardos e negros, com muito orgulho, então, porque também abrimos espaço para isso. Então, um setor de uma importância socioeconômica brutal. Recebemos aquela mão de obra pouco qualificada, que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, e a gente recebe, treina. Então, esse setor começou aos poucos a ser reconhecido como uma referência de negócio mesmo, de promoção de ascensão socioeconômica, né? A pessoa entra, às vezes, lá
faxineiro, auxiliar de garçom. Muitos deles viram colegas nossos, empreendedores, donos de bares, restaurantes, alguns celebridades, né? E um deles a gente tem aí em Belo Horizonte, que é o nosso querido Ivo Faria, que é uma referência nacional, né? O Ivo começa, se me falha a memória, no Senac, trabalhando com o Eberhard, e faz uma carreira de muito sucesso no Brasil inteiro. Gosto Teve aí muito dele. Gosto demais é, dele. e mais ainda da comida dele, que é maravilhosa. Vocês não ouviram falar assim. É verdade. Mas Mas é ele foi um verdade. dos que ficou no revés aí, com o Veco Sonho, né? Mais uma perda da pandemia muito grande, que a gente espera ver restabelecido o mais breve possível. Porque o Ivo é uma fera, né? Ele é respeitado no Brasil inteiro. Então, um cara que a gente quer de volta aí o mais rápido possível para estar conosco aí, empreendendo. Então, essa caminhada, ela, como você disse, em algum momento minha vida mistura muito com a da Brasel e a gente vai fazendo a Brasel, assumiu uma Brasel que tinha presença aí a gente falava que era 13 estados, mas tinha uns 2 ou 3 que praticamente estava desativado há muito tempo. E hoje a gente está em todos os estados e em muitos regionais dentro dos estados, né? Mas pelo menos umas 30 unidades. Somos, atuando com o mesmo nome aí, a maior atividade empresarial fora a associação comercial, né, que atua com o mesmo nome, tem o CDL também, que é bastante grande. Então, assim, e nos posicionamos como uma organização robusta, guerreira, né? E aí a nossa história tem sido de uma representação muito presente nas questões da sociedade. Nós gostamos de discutir o urbanismo, nós estamos há mais de 7, 8 anos estudando urbanismo, compartilhando conhecimentos com os nossos líderes. Inclusive, lançamos, e eu convido a todos que tiveram a oportunidade de ler, já há uns 5 anos atrás, o Manifesto Simplifica Brasil, que fica lá no site da Brasel, define o jeito de ser a Brasel, a cidade que nós queremos. E eu me lembro disso porque nós perdemos agora recentemente o querido Jaime Lerner, né? Foi governador do Paraná, prefeito de Curitiba e eleito entre as 3 maiores ou 4 maiores personalidades do urbanismo mundial. E ele foi o curador deste nosso manifesto, que foi elaborado aí com a inteligência do Valério Fabres, um grande escritor, jornalista que está conosco, amigo querido. E o Jaime Lerner não só foi o curador, como foi o primeiro a assinar esse manifesto. Então, esse manifesto é uma coisa importante, um legado que a gente considera para o país, porque a partir dele a gente está discutindo cidade e nós temos feito muito mais, né? Você vai lembrar alguns anos atrás, quando saiu a Lei Seca, uma lei que a gente considera estúpida, porque ela tolerância zero, o que ela fez? Ela criminalizou todos os adultos. Então, hoje é praticamente impossível você encontrar um adulto que não tomou pelo menos uma taça de vinho e dirigiu alguma vez. Está ficando um pouquinho mais fácil, porque os carros estão cada vez mais raros, a gente está andando mais de Uber, mas ainda assim, é uma lei que criminaliza em massa, não é uma boa lei. E a única instituição que questionou isso, inclusive no Supremo, foi a Brasel. E agora, poucos dias atrás, o Fux quase pôs para votar, ele é o relator, mas a gente resolveu questões importantes, como aquela de constituir prova para si mesmo. A Blitz, para você ter uma ideia, uma prática no Brasil comum, mas ela é considerada anticonstitucional em vários lugares, que ela impede o direito de ir e vir. Você não pode parar. Eu estava ali em Lourdes, num tempo aí que começaram a fechar a entrada e saída de Lourdes. Eu e Raquel fomos, nós estávamos passando ali sexta-feira. Raquel, minha esposa, né, você conhece bem, também Minha grande guerreira, amiga, e minha grande amiga, gosto muito dela. tocou aí o nosso restaurante junto com a Mana, o buffet Salsalito. Então, nós estávamos agora, 2, 3 anos atrás, fomos passar por ali, caímos numa blitz. Ficamos 40 minutos parados, nós não tínhamos nem chegado no bar, não tínhamos nada, temos 40 minutos retidos ali. E, então, assim, uma coisa absurda, porque você não pode, não existe isso. Se você pegar alguém que cometeu um crime, algum acidente, e tiver bebido,
você tem que punir com rigidez, como faz na Europa, nos Estados Unidos, Claro. ou mesmo se a pessoa tiver com uma direção perigosa. Agora, você parar um cidadão normal que está passando na rua por 40 minutos, porque para saber se ele bebeu ou não, 8 horas da noite, é uma coisa absurda, né? Então, essas questões a gente está no Supremo ainda aguardando, quase foi pautada 15, 20 dias atrás, mas o Brasil anda muito agitado lá no Supremo. Na verdade, por 2 vezes esse ano já teve para ser pautado a análise final, mas infelizmente as Vai chegar questões de lá. momento. Chega lá. Vai Mas o chegar lá. fato é que a Brasil foi a única entidade que questionou publicamente isso, apanhou para danar. E aí você vê agora, por exemplo, na pandemia também. Se você olhar no primeiro ano de pandemia, a única entidade que foi a público brigar foi a Brasil. Você tem de uns 2, 3 meses para cá, outras apareceram, mas por um ano a Brasil foi a única que brigou, foi a público, discutiu, questionou, exigiu transparência, exigiu respeito, exigiu estudos de verdade, porque tem muita gente que fala, estou tomando decisão baseada na ciência. Ou ciência que varia no Brasil, porque todas as cidades tomaram decisões diferentes. Umas podia, porque teve prefeito, que você conhece bem aí de Belo Horizonte, por exemplo, que achou que o vírus só podia beber na hora do almoço. Então só liberou a bebida alcoólica na hora do almoço, de noite não podia. Essa eu fiz uma piada, viu, no Facebook. Eu falei assim, agora o nosso happy hour é de 11 às 15 e depois nós jantamos em casa, porque não é possível. Eu acho que ele queria tomar uma na hora do almoço com a consciência tranquila, alguma coisa assim. Mas o fato é que nós tivemos, por exemplo, no mesmo dia em que o prefeito do Rio de Janeiro determinou que os shoppings podiam funcionar 24 horas por dia para evitar a aglomeração, o de São Paulo reduziu para 6 horas. Então, é o seguinte, a ciência alegada ela não tinha nenhuma referência. Nós vimos cidades fazendo experiência do tipo, dia sim, dia não, sai placa ímpar, par, como fez o prefeito de São Paulo. Deu errado, é claro. Então, você se encontrou o que foi alegado, que se trabalhou com a ciência, na verdade, claro que não foi. Claro. Decisões Questão muito política, loucas, totalmente diversas. política. E, obviamente, a ciência não permitiria decisões tão diferentes, né? Nós estamos hoje, por exemplo, com o Rio liberado 24 horas por dia, nós estamos com Porto Alegre liberado 24, nós estamos com Goiânia 24, nós estamos com Brasília 24. Aí vai para, por exemplo, Belo Horizonte recentemente, só que podia até às 10. Então, não tem critério, né? Cada um Tem o escolheu seu lá o critério. seu. Eu não sou bolsonarista. Na última eleição eu pulei os 2 votos. Eu não votei pela primeira vez na vida, eu anulei meu voto. Sempre fui um crítico de quem anulou o voto, mas eu tinha minhas restrições com os posicionamentos do Bolsonaro e tinha minhas restrições com a esquerda, especialmente quando o Haddad disse que o primeiro ato dele ia ser rever a reforma trabalhista. Então, resolvi anular meu voto pela primeira vez, e estou confortável, então, para falar bem ou mal de Altman, porque não estou assim, Isso que é apaixonado. importante, né? Não estou apaixonado por nenhuma das causas. Mas você veja que nós vivemos no Brasil o que se chamou de ciência é uma coisa absolutamente distante da realidade. E o pior, né, setores que foram aniquilados, como o turismo, bares, restaurantes, a turma de eventos. E a gente está, inclusive, questionando isso agora na Justiça. Então, com ação forte contra todos os estados, todos os municípios, um raciocínio simples. Se fomos impedidos pelo Poder Executivo de trabalhar, nós queremos reparação. É claro. E isso é tão razoável que foi assim em 77 países, segundo o FMI. Europa, em especial, Estados Unidos, porque você alegou-se um bem-estar coletivo, tudo bem, não vamos discutir o mérito, se está correto ou não, quem acertou mais ou quem errou mais, mas o fato é que, claramente, alguns setores pagaram uma conta desproporcional, injusta. Nós temos hoje 56% das empresas no Brasil saíram ganhando com a pandemia. Os bancos tiveram um lucro 50% maior. Construtoras ganharam, supermercados ganharam, as empresas de e-commerce ganharam, as Magazine Luiza da vida e outras. Então, assim, bacana que tenha os vencedores. Bom que o Brasil esteja
com a parcela ganhando, mas está na hora de reparar as perdas desses setores, como está acontecendo nesses 77 países mundo afora. Aqui, os nossos líderes, ao tomar as decisões que julgavam pertinentes, em nenhum momento nos chamaram para mim e disseram: olha, queremos ajudar vocês. Não, primeiro eles tomaram um monte de decisão, nos quebraram, nos colocaram numa situação horrorosa, e aí a gente teve que brigar muito para conseguir ir para a mesa, para discutir, para conhecer os critérios da decisão, que ainda são muito nebulosos, mas em nenhum momento o cara disse: olha, vamos sentar aqui para ver o que a gente pode fazer para ajudá-lo. Então, assim, a gente precisa amadurecer enquanto sociedade, porque se há uma ação do Estado que gera prejuízo para uma parte e ganho para outra, e perdeu que Brasil? O Brasil que gera emprego, o Brasil de portas abertas para as ruas, o Brasil do pequeno comércio. Então, o imposto serve para isso, e o legislativo, o judiciário e o executivo deveriam buscar promover essa equidade, e é por ela que a gente está em campo agora, lutando muito. Beleza. Paulo, nosso tempo está no final, né? E dentro dessa pandemia, o que eu achei mais injusto foi que os órgãos públicos, o funcionário público continua com seu salário tranquilamente, que a iniciativa privada toda ficou sem salário, ficou sem emprego, muita gente passando fome, e é uma coisa muito injusta que precisa ser repensada. Mas eu queria que você encerrasse, então, deixando uma mensagem para os nossos ouvintes, assistentes, todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, primeiro, a minha mensagem é de otimismo. A gente é um país que tem sofrido, mas amadurecido. Infelizmente, parece que nós vamos ter uma outra eleição muito dura. Eu espero que ela seja mais respeitosa, mais focada em torno da discussão de ideias e menos de pessoas. Seria muito bom que os nossos proponentes apresentassem planos de médio e longo prazo para o Brasil, que pudessem estabelecer melhor suas ideias do que ficar naquele platô. O Cruzeiro e Atlético está até mais difícil, que o meu Cruzeiro está numa situação muito dura. Mas eu esperaria muito que a gente pudesse fazer uma campanha mais propositiva discutindo ideias. E acho que o nosso setor ele revigora rapidamente. Pra você ter uma ideia, nós já estamos projetando que a partir de julho nós já estamos com faturamento a nível de 2019. Estamos recontratando. Agora está todo mundo muito endividado, né? 73% das empresas estão endividadas, com dívidas atrasadas. Então vamos precisar de ajuda do governo municipal, estadual, federal, da cadeia produtiva. Mas o cliente está voltando com força. É uma boa notícia, todo mundo viu que ficar dentro de casa, fazendo home office e tudo, pode ser até produtivo em algum momento, mas não traz aquilo que o ser humano mais aprecia, que é gente que gosta de ser cuidado por gente gosta de conviver com gente. Então, os bares e restaurantes certamente revigorarão, estarão logo mais à frente fazendo a alegria que sempre trouxeram, e o nosso Brasil, espero que mais maduro, possa buscar construir condições de ser melhor, de enfrentarmos a desigualdade. A Brasil está muito atenta ao... A gente está vendo que a negritude no Brasil tem sido um fio condutor da desigualdade, o racismo tem sido um mal horroroso, então nós temos feito nos preparando muito para ter uma posição mais forte antirracista dentro do Brasil. Nós estamos muito atentos e gostaríamos de compartilhar essa preocupação com a sociedade, com o que a gente chama de economia circular, de um país mais sustentável, que recicle mais. Nós também vamos abrir muito essa discussão. E, por fim, muito dispostos a dar nossa contribuição para uma estabilidade política, econômica e social que advenha da ampliação da classe média no Brasil. Hoje, a nossa classe média tem origem no poder público, na burocracia estatal, na grande empresa, e falta a gente ter uma classe média oriunda do pequeno negócio, numerosa, forte, sustentável, protegida no que diz respeito a um ambiente de negócio favorável, não aquela proteção do subsídio, não queremos isso. E a gente acredita que essa classe média ampliada, especialmente por conta do pequeno empreendedor,
a gente vai ter mais estabilidade no Brasil, socioeconômica e política, e a gente sonha também com esse Brasil mais simples para se empreender e melhor para se viver, harmônico, em que pessoas como nós, que já estão passando aí da primeira metade da vida dos 60, possamos nos entender também como entes produtivos capazes de e nos preparar para dar a nossa contribuição, seja ela de experiência, seja ela de até mesmo de trabalho. Tem tanta gente reiniciando a carreira, alguns virando advogado depois de velho, outros virando empreendedores sociais. O fato é que nós temos que nos empoderarmos, nós temos que entender que o Brasil que nós queremos depende da nossa atuação. Aqueles que achavam que a solução estava em Miami foram para lá, a maioria não deu certo, voltou para cá. Eu sou daqueles que preferem trabalhar por esse Brasil novo. E sei que você também é, Hernani, e aproveito para agradecer o privilégio que é bater um papo contigo e expor aí um pouquinho dessa minha trajetória. Olha, eu que agradeço, viu? Sei que você roda o Brasil inteiro, você tem pouco tempo. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, ter essa conversa tão produtiva, tão otimista e realista, né? Porque não adianta otimismo sem realismo. Realismo, eu acho que também concordo com você que nós todos, dos eventos, do turismo, da alimentação fora do lar, todos nós vamos salvar esse país, né? Obrigado, Paulo, e que tenha um bom dia e que tenha mais sucesso aí nessa luta constante que você está empenhado. Grande abraço. Valeu, amigo. Obrigado. Nós tivemos, então, esse papo com o Paulo Somuti. É uma história de vida muito rica, de muitas batalhas em prol da coletividade. Pessoas ajudando pessoas. Um papo mineiro muito interessante. Forte abraço a todos. Até o próximo.